A gente já vai começar aqui o nosso estudo, continuando o livro dos médiuns. Estamos no capítulo 19, papel dos médiuns nas comunicações, influência do espírito do médium, o item número 223. E o interessante desse capítulo é que Kardec faz uma diferenciação interessante sobre aquilo que é de fato uma comunicação mediúnica e aquilo que é uma comunicação anímica, aquilo que vem do próprio médium. Nós conversamos no nosso último encontro sobre as várias situações onde podem ocorrer os fenômenos anímicos, onde o médium começa a participar da comunicação e muitas vezes interferindo de uma forma significativa no seu conteúdo, e faz isso de uma forma inconsciente, já que a gente parte do princípio de que o fenômeno é real e que não há nenhum tipo de simulação, nenhum tipo de embuste, né? E então, de imediato, Kardec ele começa a fazer um estudo sobre isso, porque nós, quando falamos sobre animismo, nós temos uma preocupação de estudarmos o Livro dos Médiuns, né, que foi lançado em 1862, 61, 62 eu acho. Só que muito antes disso Kardec já tinha experiências a respeito desse tipo de vivência, né? Nós temos, por exemplo, na Revista Espírita, na sua primeira edição, no seu primeiro mês, isso em 1858, no mês de janeiro, ele traz para nós alguns capítulos, alguns artigos publicados. Então ele traz uma introdução falando sobre a proposta da Revista Espírita e tudo mais. Depois ele fala sobre as diferentes naturezas das manifestações. Aí a base que ele traz aqui, ele leva depois naturalmente para o Livro dos Médiuns. Depois ele fala dos diferentes modos de comunicações. E depois respostas dos espíritos a algumas perguntas sobre as manifestações. Depois ele fecha essa parte introdutória das manifestações físicas, o fenômeno de passagem dos panoramas. Nesse item resposta dos espíritos a algumas perguntas sobre manifestações, ele então traz perguntas sobre as mais diversas, né? Tanto manifestações físicas como manifestações intelectuais. Perguntas como os espíritos podem agir sobre a matéria. Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Então são aquelas perguntas bem básicas que logo no começo dessas experiências, né, aí os espíritos vão falar sobre o perispírito, sobre o fluido, sobre a forma como o espírito pode interagir com a matéria e tudo mais, né? Outra pergunta entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos, né? Então, mais para frente um pouquinho, pergunta sobre o espírito que age sobre os corpos sólidos, poderia movê-los, seja para bater, está na própria substância do corpo ou fora dessa substância? Então a gente vê que são perguntas das mais básicas que ele acaba lidando. E aqui o que interessa para a gente tem uma passagem, uma pergunta que ele faz, é uma pergunta que ele trata desse assunto, porque as demais ele vai falando sobre as comunicações propriamente ditas, né? Então ele pergunta assim: como provar que a força oculta que age sobre as manifestações espíritas, que age nas manifestações, está fora do homem? Não se poderia pensar que ela reside nele mesmo? Quer dizer, que age sobre o impulso do seu próprio espírito? Aí a resposta dos espíritos: quando uma coisa ocorre contra a tua vontade e o teu desejo, é certo que não foste tu quem a produziu, mas frequentemente és a alavanca da qual o espírito se serve para agir, e tua vontade lhe vem em ajuda. Podes ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. E depois lança uma nota aqui para nós. É sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de uma força estranha se torna patente. Quando essas comunicações são espontâneas e fora do nosso pensamento e do nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida dos assistentes, é preciso procurar-lhe a causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances de detalhes
escapam ao observador superficial. Então, nesse ponto aqui, embora ele não tenha atingido diretamente a questão, nós vemos que ele realmente já começa a levantar a possibilidade de que o próprio espírito do médium interfira ou provoque aquele fenômeno. Então essa foi a primeira abordagem que ele teve lá já em 1858. Aqui agora, no Livro dos Espíritos, a gente vai começar a partir da primeira questão, já que a gente não abordou ainda esse tema. Lembrando, nós falamos mais uma vez que é o papel dos médiuns nas comunicações. Ele traz a primeira pergunta: no momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? A resposta, às vezes se acha num estado de crise mais ou menos definido. Então, como nós conversamos no nosso estudo anterior, esse estado de crise é exatamente um estado de transe, né, em que ele tem ali uma alteração na sua consciência, né, ele tem ali como se diz, né, no nosso jargão, um estado alterado de consciência, em que ele pode estar consciente, inconsciente, semiconsciente, isso dependendo de cada médium e de cada forma, né, como ele lida com a sua mediunidade. Então não é uma questão de desejar. A maioria dos médiums, naturalmente, gostariam de ter consciência plena do que está acontecendo, o que o espírito fala, o que o espírito faz, mas nem todos são assim. Algumas vezes até essa inconsciência gera, inclusive, uma certa perturbação, porque fica incomodado, né? Eu gostaria de saber, será que ele fez certo? Será que ele não fez? Será que por acaso, por minha causa, ele gerou algum tipo de constrangimento e tal? Já em outros casos, a inconsciência do médium é um grande benefício para o trabalho. Basta a gente pensar, por exemplo, nos médiums que fazem cirurgias espirituais. E quando nós falamos em médiums, nós não falamos necessariamente no médium espírita. Nós falamos em médium como qualquer pessoa, dentro de qualquer doutrina. E nós vemos aqueles que fazem cirurgias espirituais com cortes, com alguns procedimentos que acabam muitas vezes provocando um certo mal-estar nas pessoas mais sensíveis, e até mesmo pelo tempo em que há esse transe mediúnico. Nos trabalhos que nós já observamos, seja ao vivo, seja através de reportagens, documentários, nós vemos que muitas vezes o médium fica num estado de transe durante horas. E aí então nós podemos imaginar ele preso dentro daquela relação, consciente do que está acontecendo, e ele vai acabar, de certa forma, interferindo no trabalho. Daí então que nesse caso ele acaba praticamente sendo afastado, né, a sua consciência afastada daquele trabalho, enquanto que o espírito tem ali a sua liberdade para agir através do corpo do médium nesses procedimentos. Então nós vemos que são várias e várias situações em que há os benefícios e há ali os malefícios, né, ou os constrangimentos, dependendo do médium, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do espírito que se manifesta e tudo mais. Mas, né, a gente sabe que, como eu falei para vocês, isso não é do controle do médium, não é ele que decide a forma como ele vai se comportar durante essa conexão com os espíritos, mas ele fica ali naquele estado de transe. Quando ele fica consciente, normalmente isso acontece, né? É possível, Vana, tenta de novo. Pode ser que melhore. Né? Então, quando isso pode acontecer, então essa alteração fica mais ou menos varia, né, de acordo com cada médium. E como eu ia dizendo, algumas vezes a maioria dos médiums que se encontram num estado de consciente durante aquele trabalho, isso se dá de uma forma intuitiva. Então o médium que fala, médium audiente, o médium que faz psicografias, e isso facilita muito o trabalho para ele, né? Porque na verdade ele está recebendo uma intuição e está transcrevendo ou repetindo aquilo que ele vem ouvindo ou que é transmitido através do seu pensamento. Agora, já no caso em que a mediunidade se dá de uma forma pelo menos semi-mecânica, já começa então a provocar no médium uma certa alteração, para que ele não interfira na forma como a comunicação vai se transmitir. O Wagner perguntou, sem nenhum controle? A gente se lembra sempre, né, o Wagner, quando se fala num trabalho que é realizado, nós temos naturalmente a proteção espiritual, a coordenação espiritual, e o médium fica absolutamente seguro. Agora nós temos casos, esse que é o problema, que nós vemos muito nas histórias que são contadas, de processos obsessivos, nessas situações de
interferência na vida pessoal de alguém e tudo mais, ele se encontra em casa, de repente ele é tomado por um transe, aí o espírito fala, xinga, quebra, ameaça e tudo mais, e quando volta ele não sabe o que aconteceu. Então esses são casos desse tipo de processos obsessivos de mediunidade desequilibrada. Mas nós falamos, a princípio, do trabalho realizado, em trabalhos realizados, né, em que há a coordenação do mundo espiritual. Aí, nesse caso, o médium se encontra seguro. Em outros casos, não. Inclusive, Kardec ele cita algumas passagens de processos obsessivos na Revista Espírita, em que, muitas vezes, o espírito procura fazer com que o médium se machuque, muitas vezes levando até mesmo à desencarnação. Temos aqueles casos de possessões que são mais graves, né? O caso de uma jovem que era toda hora ela se ameaçava jogar numa fogueira, e quem fazia isso na verdade era o espírito, e ela não tinha absoluta consciência do que acontecia. Então a gente vê que nesses casos de inconsciência há necessidade fundamental, principalmente nesses casos, de um estudo constante, de uma disciplina muito maior, para que, embora ele não tenha controle consciente do que acontece naquele momento, embora o espírito esteja por perto, né? O espírito está por perto, mas ele não sabe o que o espírito faz na hora, né? No momento em que há o transe. Há a necessidade dele estabelecer uma relação saudável com o mundo espiritual. Então aqueles que são inconscientes são mais exigidos nesse momento, porque na verdade ele precisa ter uma preparação prévia antes de estabelecer esse tipo de comunicação. É aí que a gente começa a perceber, né? Quem que se dá melhor nessa relação? Os médiums que são conscientes ou os inconscientes? Os conscientes, naturalmente, porque eles podem interromper a comunicação, o contato a qualquer momento. Já o inconsciente, ele se entrega plenamente àquela tarefa ou aquele contato. Daí então que eles têm que estar sempre preparado, sempre vigilante, né? Nessa sua relação com o mundo espiritual. Aqui então continua para nós. É por isso, e isso o fadiga, e é por isso que necessita de repouso, né? Que inclusive o espírito respondendo aqui. Mas na maioria das vezes seu estado não difere muito do normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Então aqui já o espírito faz uma menção. No caso dos escreventes, nós temos 3 situações que nós já estudamos. Ou ele é mecânico, em que o espírito domina o seu braço e não interfere na sua consciência, ou seja, ele pode estar acordado, lúcido, conversando com outras pessoas, enquanto o braço dele faz esse trabalho paralelo. É um fenômeno bastante interessante. O semimecânico, ele começa a ter consciência, ter ideia do que está sendo escrito, ao mesmo tempo que o braço dele é impulsionado. E já o intuitivo, ele escreve, né, por si mesmo daquilo que é transmitido via pensamento. Então, no caso da psicografia, é um dos casos em que o médium menos sofre essa interferência. Quando nós falamos que o médium psicógrafo não é consciente, não significa que ele está inconsciente. Ele não tem consciência do que está escrevendo, no caso das comunicações mecânicas. Mas ele está perfeitamente lúcido. Agora, no caso de incorporação, já é diferente, que é o que a gente poderia chamar de psicografia, embora a psicografia não defina de uma forma absoluta esse fenômeno, né, que nós chamamos de incorporação. O médium muitas vezes fica no estado de inconsciência. É o que a gente vê, por exemplo, né, que a gente já viu na televisão, quando o Dr. Fritz se manifestava através de José Arigó. A gente via que mudava a feição, a expressão facial, mudava a voz, mudava o comportamento, mudava a postura dele. A mesma coisa quando o Dr. Bezerra de Menezes se comunicava através de Divaldo Franco, que a gente já viu em vídeos, né, que se encontram aí disponíveis de vários eventos, né, em que eles participaram. Nós vimos ali que mudava a feição, mudava a forma de falar. A pergunta é, será que eles tinham consciência do que o espírito falava naquele momento? A postura física acabava mudando, também significava que o espírito também dominava o médium fisicamente. Será que ele tinha consciência disso tudo? Aí é uma questão de entrevistar, questão de conversar para saber exatamente o que cada médium sentia naquele momento. Mas no caso dos médiuns escreventes, que era o que mais tinha naquela época de Kardec, né, que eram os médiuns psicógrafos para poder transmitir as suas mensagens, os seus ensinamentos para a elaboração do trabalho, ali então praticamente todo o trabalho, tudo aquilo que era falado no livro dos médiuns e nas pesquisas de Kardec, dizia respeito a essa categoria de médiuns. Tanto que a gente vê que muito pouco a gente lê sobre mediunidade de incorporação.
Raramente a gente vê assim. No caso da psicofonia, no caso da incorporação e tal. Incorporação a gente nem ouve esse nome. Esse nome acabou surgindo depois, talvez por alguém que lançou essa expressão num grupo espírita, num grupo mediúnico, porque na verdade o médium incorpora a personalidade do espírito. Não é que ele incorpora o espírito, né, do espírito entrar dentro do médium, mas ele incorpora, né, assim como um ator incorpora um personagem, né, a personalidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir e tudo mais, o médium faz a mesma coisa com a personalidade do espírito. Então esse processo de incorporação praticamente não se tinha naquela época. Exatamente porque não era proposta. Como a gente já conversou várias vezes, havia necessidade de se escrever tudo aquilo que era falado com o mundo espiritual para que aquilo ficasse registrado através de documentos. Se fosse falado, não havia como gravar, não havia como filmar, como nós temos nos tempos atuais. Por isso, então, a gente praticamente não ouve. Essa é uma deficiência que nós temos, porque hoje a maioria dos trabalhos que são realizados em reuniões mediúnicas particulares, privadas, dentro de centros espíritas, em reuniões de desobsessão, reuniões de orientação mediúnica, de orientação espiritual, atendimento a espíritos sofredores, tudo isso é feito através da psicofonia. Porque é um modo mais prático, um modo mais rápido de se trabalhar. Mas aí você corre no livro dos médiuns para tentar pegar uma orientação mais específica, você não acha. Só acha sobre médiuns escreventes. Tanto que nós temos capítulos aqui, né, anteriores que nós já estudamos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó, no caso dos médiuns especiais, formação dos médiuns, um pouco mais acima, médiuns escreventes ou psicógrafos. Mas a gente praticamente não ouve falar de médiuns psicofônicos. Então, por que isso tudo? Porque o contexto da época tratava desse assunto. E aí então aquela questão, né? Poxa vida, mas quer dizer então que o livro dos médiuns é imperfeito? Não, não é imperfeito. Ele é um livro de pesquisas, é um livro de orientação que precisa também evoluir de acordo com as novas situações. Aí nós poderíamos escrever o livro dos médiuns 2, tratando de todas as situações que dizem respeito à psicofonia. Mas felizmente nós temos ali várias e várias publicações que chegaram através de médiuns muito experientes, pesquisadores também que têm grande conhecimento nessa área e trazem ali as suas orientações, as suas explicações. E aí então, para aqueles que estudam a mediunidade, deve complementar então o estudo do livro dos médiuns através dessas novas pesquisas que chegaram. Então isso é algo que muito pouco se fala. A prevalência, né, a preferência que Kardec tinha em falar de psicografia, mas muito pouco dos médiuns que eram psicofônicos. Então, de acordo com o quê? Com a circunstância da época, né, da necessidade da época. Vamos lá. E também porque era mais seguro, né? A gente lembra que o médium, quando ele psicografa, ele estando consciente, levava mais segurança para as pessoas que tentavam experimentar naquelas reuniões particulares, naquelas reuniões domiciliares que eram feitas como a gente já conversou. Número 2. As comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium. Aqui Kardec já cita, então, a questão da fala, né, da psicofonia. Então, elas podem ser do próprio médium. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra, então, as suas qualidades de espírito. Tens a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Porque é bom saber que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na terra. Nesses casos, eles te falam como espíritos, e não como homens, porque o médium não poderia fazer o mesmo. Aqui nessa pergunta, ela traz para nós aqui vários pontos, né, que nós devemos considerar. Primeiro, quando o espírito fala das provas que Kardec tem dos espíritos que se comunicam com ele, nós temos aqui na Revista Espírita, eu estou citando muito a Revista Espírita porque é importante a gente ter essa consciência de que esse material ele é preciosíssimo para o nosso estudo. E muitas vezes a gente nem se dá conta do material que tem dentro dele. Então eu sempre gosto de utilizar para sempre dar aquele estímulo da gente pesquisar, da gente dar uma olhadinha, ver o que tem de novo, o que pode complementar com o nosso trabalho e tudo mais. Aqui que nós temos na Revista Espírita do mês de janeiro de 1860, um artigo intitulado... só um instantinho... Deixa eu só ajeitar aqui. Está aqui.
um artigo intitulado O Espírito de um Lado e o Corpo do Outro. Eu só vou ler a introdução, porque eu até queria fazer um estudo sobre esse artigo, mas ele é muito longo, ele tem 80 perguntas, a gente ficaria aqui praticamente um mês só estudando essa revista espírita. Então a gente vai acabar desviando um pouquinho do Livro dos Médiuns, né? Então eu deixo para vocês aqui como lição de casa a Revista Espírita, janeiro de 1860, O Espírito de um Lado e o Corpo do Outro. Leiam esse material. Só para a gente ter uma ideia, na nossa introdução, a gente coloca o seguinte: conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso honorável colega, Sr. Conde de R.C., nos dirigiu a seguinte carta, datada de 23 de novembro último, de 23 de novembro de 59. Senhor Presidente, isso se dirigindo naturalmente a Kardec, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos, entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem pelo progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, tinham por testamento legado seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas, ou seja, doaram seus corpos para estudo da anatomia das universidades e tal. A experiência a qual assisti da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade do dia 14 de outubro de 59, não me pareceu bastante instrutiva, porque se tratou de uma coisa muito pessoal, colocar em comunicação um pai vivo com sua filha morta. Pensei que os médicos fizeram com relação ao corpo. Um membro da sociedade poderia fazê-lo em relação à alma, quando vivo, colocando-se à vossa disposição para uma experiência desse gênero. Poderíeis, talvez, preparando de antemão as perguntas que, nessa vez, nada teriam de pessoal, obter algumas luzes novas sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como objeto de estudo, se vos aprouver. Sexta-feira próxima, pois, se não receber ordem contrária, deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis chamar-me, etc, etc, etc. Aqui depois o Kardec coloca etc também. Aqui é interessante, alguém que via que os médicos se colocavam à disposição, colocavam seus corpos à disposição depois do seu desencarne para poderem serem estudados por outros estudantes, por outros profissionais, ele pensou a mesma coisa, ele colocava o espírito dele à disposição para a evocação. E aí ele marcou o dia, marcou a hora e falou, olha, é só chamar que eu comparecerei. E Kardec continua: aproveitamos o oferecimento do Sr. Conde de R.C. com tanto mais diligência, porque, colocando-se à nossa disposição, pensamos que seu espírito se prestaria mais voluntariamente às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu ao redor do mundo como capitão da Marinha Real, poderiam nos fazer esperar de sua parte uma apreciação mais sadia do seu estado. Nossa espera não foi enganada. Tivemos, consequentemente com ele, as duas entrevistas seguintes, a primeira no dia 25 de novembro e a segunda no dia 2 de dezembro de 1859. E aqui só um trechinho para a gente poder entender. A primeira pergunta, fez a evocação, e a gente já viu ali como Kardec fazia as evocações. Ele fazia inicialmente aquela prece, solicitava o apoio e a permissão do mundo espiritual e chamava o espírito pelo nome. E aí então ele se manifestava. Então ele fazia isso tanto com os desencarnados, que eram personalidades ou familiares, como também com pessoas encarnadas, como a gente viu aqui. Foi feita a evocação, estou aqui, foi a resposta. E Kardec então, eu vou ler até a 10ª pergunta, depois aí as demais 70 vocês acompanham como lição de casa, Tendes nesse momento consciência do desejo que expressastes de ser evocado? Perfeitamente. Em que lugar estais aqui? Entre vós e o médium. Vede-nos tão claramente quando assistíeis pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos, mas um pouco velada. Eu ainda não durmo bem. Então ele está dizendo que ele não estava ainda bem inconsciente, naquele estado de sono profundo. Como tendes consciência da vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo está em vosso leito? Resposta: meu corpo não é senão um acessório para mim, neste momento. Sou eu que estou aqui.
Aí é aquele que a gente sempre conversa, né? Quando a gente diz assim, né? Meu espírito está lá. Na verdade não é seu espírito que está lá, é você, que é o próprio espírito. Então, quer dizer, o corpo e a consciência. É a consciência que se manifesta, não o espírito, como sendo um outro elemento fora da consciência, né? Kardec faz uma nota, ele diz assim, sou eu que estou aqui, é uma resposta muito notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial do seu ser. Essa parte é o espírito que constitui o seu eu. Eu e seu corpo são duas coisas distintas. Poderíeis vos transportar instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa e da vossa casa para aqui? Sim. Indo de vossa casa para aqui e reciprocamente, tendes consciência do trajeto que fizestes? Vedes os objetos que estão ao vosso trajeto? Eu poderia, mas negligencio fazê-lo, não estando nisso interessado. O estado em que estais aqui é semelhante ao de um sonâmbulo? Não inteiramente. Meu corpo dorme, quer dizer, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme, suas faculdades orgânicas estão modificadas e não anuladas. O espírito de uma pessoa viva evocada poderia indicar remédios como o sonâmbulo, isso porque houve experiências em que um indivíduo entrando no estado de sonambulismo fazia então começava a prescrever medicamentos ou fazer um receituário para um remédio que poderia ser preparado no laboratório. E aí a gente lembra que nesse estado sonambúlico ele entraria em contato com espíritos desencarnados que passariam para ele as suas orientações. E aqui então ele perguntou, né, se você poderia indicar um remédio como faz um sonâmbulo. Se os conhecesse ou se entrasse em relação com um espírito que os conheça, sim. Do contrário, não. Uma resposta muito lúcida. A lembrança de vossa existência corpórea está nitidamente presente em vossa memória? Muito nitidamente. E aqui depois ele continua. Quem quiser depois ver o resto dessa novela, só depois, Revista Espírita, janeiro de 1860. Né? Deixa eu ver aqui. O Décio colocou, né, e verificar que boa parte do movimento espírita orienta que não devemos evocar, mas deixar a comunicação dos espíritos, né, de forma espontânea. É o que eu lamento, né, Odécio, porque a gente vê quantas pesquisas, quantas investigações poderiam ser feitas, né, mas desde que isso também viesse de uma forma bastante segura, que a gente sempre lembra, né. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Fernando colocou um pouco, né, amanhã ou depois ninguém mais vai psicografar com lápis e caneta, vai tudo via PC. O problema, né, Fernando, daquilo que a gente tinha falado anteriormente, é que o computador, embora ele seja prático, ele nem sempre está à mão, porque a psicografia, na verdade, ela pode ser feita em qualquer lugar. Então, se você tem um papel e uma caneta, ele sempre vai ser muito mais interessante do que um computador. Isso me faz lembrar de uma passagem interessante quando a missão Apollo começou a se desenvolver lá nos Estados Unidos para fazer uma viagem, né, para a Lua, os preparativos que eles estavam fazendo, ou mesmo para as primeiras viagens, né, orbitais na Terra, eles tinham que fazer anotações na planilha que eles carregavam lá sobre os parâmetros dos equipamentos, as orientações, os cálculos, etc. E a NASA estava tentando inventar uma caneta que permitisse aos astronautas escrever de cabeça para baixo. Isso porque quando você, como a gente sabe, né, quando você pega uma caneta, e aí então você pegava e virava e não dava certo, né? E foi exatamente ali, né, que os astronautas pegavam um lápis que ficava muito mais fácil. Aí todo mundo ficava pensando em inventar, né, em reinventar a roda, sendo que estava muito mais prático para que eles pudessem resolver a coisa. Então, na verdade, nós podemos, se tiver à disposição um computador para que possa fazer uma psicodigitação, ótimo. Se não, o bom e velho lápis continua ali presente. Ou para quem gosta de caneta, por que não também, né? Dudu colocou, né, ontem no centro ninguém me soube responder. Eu era da igreja messiânica e após ministrar o jorei e saí para ir para casa consciente, vejo o ministro na sua sala envidraçada e de repente subo as escadas e bato na porta e faço a reverência. Ele pede para eu entrar e sentar e eu começo a falar com ele em japonês. Ele responde. Ficamos uns 15 minutos assim. Eu não sei a língua. E eu consciente estava ainda, mas não conseguia parar. Depois, com outra reverência, saí e fui para casa, né? No dia seguinte ele me disse que não sabia que eu falava japonês. E eu perguntei por que ele estava falando aquilo. Isso foi um desdobramento momentâneo ou uma psicofonia, né? Olha, Dudu, a gente tem várias explicações para isso e não são conclusivas, né?
A gente não teria a pretensão de fazer nenhum tipo de explicação. A primeira situação é que você, naquele estado de transe, por causa do trabalho que você realizava, entrando num estado de introspecção por causa da meditação e tudo mais, você pode ter acessado arquivos adormecidos no seu inconsciente e começar a falar, desde que você tenha experiência com aquilo. Essa é uma possibilidade. A segunda seria você, através de uma influência espiritual, que na verdade você fazia uma psicofonia, de um espírito que estava te influenciando e falava através de você, porque você captava o pensamento dele, é uma outra possibilidade. Então é aquilo que a gente sempre comenta, muitas vezes a gente se impressiona com um fenômeno e a gente deve tratar com naturalidade. Então a gente procura quais são as possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo. Ótimo, resolvido o problema. Agora muita gente fica assim, nossa, você viu o que aconteceu? Essa impressão é o que tira, na verdade, de nós o equilíbrio e a razão para analisarmos o fato com tranquilidade. Então são essas possibilidades. Agora teria que, como eu falei para vocês, quando surge uma experiência dessa natureza, que ninguém conhece, que ninguém sabe explicar, dificilmente nós vamos conseguir, de uma forma definitiva, trazer uma solução. É necessária observação contínua para várias vezes, para várias vezes em que isso vai acontecer. Claro, põe no texto aí. Então, assim, as coisas vão acontecendo, a gente vai observando, vai fazendo análise e tudo mais. Se fosse Kardec, sabe o que ele faria? Faria uma evocação, chamaria o espírito de São Luís e perguntaria: aconteceu isso, 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 o que pode ser? Na hora ele respondia. Mas como a gente fica muito preocupado com essas questões, a gente acaba não perguntando e não fica sabendo, Mas é possível que isso aconteça sim. Agora, porque nós normalmente nós nos aproximamos por afinidade com filosofias, com ideias, com religiões, com crenças, com as quais nós já tivemos experiências no passado. Claro que nós podemos, a primeira vez, ter um contato. Muitos de nós temos contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Agora, muitos de nós já tivemos contatos com filosofias que trazem as mesmas bases da reencarnação, da comunicação com os espíritos e tal, e no espiritismo a gente consegue resgatar de novo essas experiências e continuar vivendo. Foi como aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes na sua biografia. Para quem assistiu ao filme lembra disso, que ele começou a ler o Livro dos Espíritos e ele relatava que era como se ele estivesse relendo um livro que ele já tivesse conhecimento, sendo que ele nunca tinha tido contato com aquilo. Então nós temos na nossa bagagem intelectual, na nossa memória, muitas experiências de lugares, de pessoas, de idiomas, de informações. Pega uma criança, por exemplo, que começa a dedilhar o piano e de repente sai uma música, sendo que a criança nunca teve experiência musical. Pessoas que pintam e tudo mais. Então a gente vai num lugar assim, num país diferente, que tem uma arquitetura diferente, um clima diferente, a gente olha e fala assim, eu tenho certeza que eu já estive aqui. Então, na verdade, os nossos arquivos estão ali repletos de experiências gravadas, registradas, que algumas vezes ficam adormecidas, mas eventualmente acabam sendo despertas, por causa de uma situação gatilho, podemos dizer assim. Então tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de aprender idiomas, se torna poliglota com muita facilidade. Por que isso tudo? Porque na sua bagagem intelectual já havia todos aqueles idiomas adormecidos e a única coisa que ele fez foi resgatar. Então esses são os grandes mistérios, que a nossa memória e a nossa experiência espiritual, as nossas encarnações anteriores acabam trazendo para nós, nessas surpresas. Mas a gente lida isso com naturalidade. Eu fui sonâmbulo e comecei a aprender a tocar violão. Ainda não sabia nada, mas as cifras já conhecia. Um dia eu fui ao banheiro, aliás, várias vezes eu ia ao banheiro e levava meu violão e ficava tocando e cantando com perfeição músicas que nem sabia. Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Dona Irã e outros, isso era o que já que não sabia, É a mesma coisa também, experiência musical. Foi que enquanto você escrevia, eu estava falando aqui, Uma experiência musical, uma experiência artística, literária, científica. Nós encontramos aí crianças com 14, 15 anos de idade vencendo Olimpíadas científicas de matemática, de física, de química, de informática. E a gente se pergunta, essas crianças são superdotadas?
Claro que elas são inteligentes, mas a gente lembra que muitas dessas informações já estavam presentes nela. Elas apenas resgataram aquilo que elas já sabiam anteriormente. Né? Então, na verdade, assim, né, as experiências espirituais que a gente tem com essa facilidade, da mesma forma que a gente pode resgatar experiências que são importantes, que são produtivas, muitas vezes tem pessoas que resgatam, por exemplo, experiências traumáticas. Desencadeiam um processo de depressão, um processo de pânico, sem saber por quê. Por que tem pessoas que têm uma vida absolutamente normal e depois, do nada, por causa de uma situação, ela começa a viver uma situação extremamente dramática de uma psicopatologia? Exatamente porque estava adormecido e aquilo foi resgatado. Então, cada um traz bagagem. Feliz daquele que consegue, né, resgatar uma experiência positiva. Né? Então eu tinha essa facilidade de acessar as coisas que ficavam na mente. Sim, não necessariamente porque você cantava essas músicas, porque você fazia isso. É uma facilidade que você tinha com o instrumento, com a música, com a arte. Né? Então, por isso que a gente lembra sempre, né? A nossa mente está repleta de experiências. Lembra que eu falei para vocês que nós temos milhares de encarnações nas costas? E essas milhares de encarnações que nós temos, elas vão acumulando conhecimento, vão acumulando informações, e basta que a gente tenha uma facilidade. Né? Agora, por exemplo, o esquecimento do passado, que é interessante a gente sempre lembrar das orientações que os espíritos trazem, a necessidade de nós apagarmos da nossa memória, ou melhor, de nós adormecermos na nossa memória determinada lembrança, para que isso não interfira na nossa vida atual. Porque senão você vai viver 2 existências, 3 existências ao mesmo tempo e não vai conseguir se dar bem com nenhuma. Então nós esquecemos fatos do passado, guardamos apenas as impressões que aquelas experiências trouxeram, de medo, de agressividade, de coragem, de um sentimento de virtuoso, seja lá como for. Então, tudo isso que a gente vai vivendo fica guardado assim apenas as impressões. Mas os fatos em si, quem, quando, onde, como, porquê, isso a gente já não sabe. E nem deve saber também. Né? Então, esse sentimento é assim que acontece. Né? Agora, desenvolver isso da melhor forma, cada um então tem que procurar ali um caminho, né? Ou procurar estudar hoje se quiser aproveitar ou não, trabalhar isso espiritualmente ou não dentro de reuniões mediúnicas, né? Então cada um vai ter que lidar de uma forma muito particular. Não gostaria de ficar contando essas coisas para quem não pense que quero aparecer, pelo contrário, né? Que temos amigos que precisam ver o que acontece conosco e o que serve como aprendizado. Sim, é dessa forma que eu vejo também. Né? Quanto mais experiências nós tivermos, né? Porque se nós estudarmos a doutrina espírita e nós não tivermos ali relatos, ilustrações para mostrar que isso de fato acontece, a gente acaba depois deixando isso adormecido. Fica apenas uma situação teórica e fica na teoria, né, mas tranquilo. Eu não vejo nenhum problema em vocês relatarem as experiências que vocês vivem, pelo contrário. Né, quanto mais a gente tiver, melhor. Porque aí mostra que isso não é apenas uma história contada. Né? Então é isso aí, né, gente? Então o que a gente viu aqui, nessas situações de adormecimento, como a gente já conversou, bom dia pessoal que chegou, nessas situações que a gente viu aqui de experiências, além dessas evocações que Kardec fazia naquele tempo, nós temos também atualmente uma experiência interessante, ou experiências interessantes, que eu já comentei com vocês, mas a gente só traz aqui de volta para poder ilustrar. Aqui em São Paulo nós temos a Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e especificamente, né, o Centro Espírita Nosso Lar fazia algumas experiências mediúnicas de evocações. Né? Então evocavam espíritos para que trouxessem seus depoimentos, suas experiências, ou fossem ajudados, né, nos trabalhos de orientação espiritual, aquelas que são destinadas a espíritos sofredores, e muitos dos espíritos que se manifestavam contavam relatos de experiências muito difíceis com deficiências que viviam quando estavam encarnados, né, ou durante as suas encarnações. Então, paralisia cerebral, síndrome de Down, outros transtornos, outras síndromes que acabam provocando grandes limitações para o espírito encarnado. E depois de um tempo eles começaram a perceber que os espíritos que se manifestavam, alguns deles, não eram desencarnados, mas eram espíritos de pacientes que ficavam internados na Fundação Espírita Nosso Lar, que eles têm um trabalho assistencial muito grande, principalmente aqui na cidade de Guarulhos,
onde esse hospital ele acolhe, né, crianças, adultos que são portadores de deficiências físicas ou intelectuais, e depois, muitas vezes, até são desprezados pela família. Então o hospital acolhe e faz esse tratamento. E nesse caso, nessas reuniões, esses espíritos se manifestavam. E aí viam, então, que eram espíritos de encarnados que se manifestavam. E falavam com plena lucidez. Alguns com certa dificuldade, porque pelo fato de estarem muito apegados àquela experiência física que tinham, eles se manifestavam também como espíritos que que apresentavam deficiências, né? Enquanto que outros falavam com um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio, né? Mas era uma experiência muito interessante que isso foi feito, né? Paula, seria a experiência a gente pode chamar de desdobramento, pode chamar de emancipação, porque o espírito estando inconsciente, isso acontecia, para a gente ter uma ideia, isso acontecia nos casos de bicorporeidade, que nós já estudamos com Eurípides Barçanufo e outras personalidades, né? Então ele estava parado num local. Sabe quando a gente fica sentado assim numa cadeira, de repente a gente fixa o olho num ponto assim da parede e de repente a gente viaja com o pensamento? É mais ou menos o que acontece, só que nesses casos, para esses indivíduos que têm essa experiência, que a gente fica com o olhão arregalado assim, né, parado, olhando para o nada, aí alguém vem e estala o dedo do nosso lado, a gente fala, que. Para esses casos, essas pessoas que têm mais facilidade de emancipação, elas não apenas ficam com o pensamento viajando, mas elas de fato viajam espiritualmente. Mas para isso tem que ter essa facilidade de emancipação. Então essas pessoas se desprendem com mais facilidade durante os sonhos, durante esses momentos de concentração, durante esses momentos principalmente esses momentos em que exige uma maior concentração religiosa, espiritual, vamos dizer assim, em que você está no momento de prece. Então alguns espíritos viajam de fato e conseguem relatar algumas coisas que viram nesse transcorrer, tem essa lembrança. Alguns não apenas se emancipam, mas se materializam também nesse outro lado, como foi o caso de Eurípides que eu falei para vocês. Nós tivemos um caso recentemente de uma pessoa que solicitou ajuda de orientação espiritual para nós. Eu tive contato com esse caso, e a moça dizia o seguinte, que ela estava passando por uma situação muito difícil, muito dramática em termos de influência espiritual. Ela ouvia espíritos dizendo que ela ia morrer, que ela ia sofrer muito, fazendo essas ameaças que a gente já pode imaginar. E ela começou a chorar no carro porque ela não queria morrer, ela tinha muito medo daquilo tudo, né? E aí então ela chegou em casa, ela devia ter por volta de seus 25 anos de idade, tem por volta dos seus 25 anos de idade. Aí ela estava dirigindo, parou o carro em casa e entrou. A mãe dela parou e falou para ela, mas o que você está fazendo aqui? Por onde você saiu? Você saiu pela janela do seu quarto? Ela falou, por quê? Porque eu acabei de conversar com você, a gente ficou 10 minutos conversando e você subiu para o seu quarto. E agora você me entra? Aí ela falou, mãe, mas eu acabei de chegar de carro, eu não estava aqui em casa. Aí ficou aquela discussão, mas como não? Eu estava conversando com você aqui agora. Você me pediu um copo de achocolatado, eu fiz para você, você tomou, me falou de coisas que você queria fazer e depois foi para o seu quarto. E 10 minutos depois você pega e me chega aqui em casa pela garagem. E aí ficaram naquela discussão. Esse é o tipo de situação de emancipação, de bicorporeidade, que acontece muitas vezes de uma forma inconsciente. E é o que deixa as pessoas apavoradas, né? Porque não sabem lidar com isso. E aí então ela corre para o centro espírita, vai lá fazer. Hoje essa moça vem fazendo já um tratamento espiritual para diminuir as obsessões, para diminuir essas influências que ela vem sofrendo, vem recebendo orientação sobre as experiências mediúnicas, o que isso significa, de que forma se preparar e tal. Então hoje ela está sendo bem cuidada. Então nesse caso, nesses desdobramentos, nessas emancipações, podem gerar impactos nas pessoas de um modo muito diverso. Aqueles que são mais calmos, mais tranquilos, mais conscientes, lidam com naturalidade. Aqueles que não conhecem, que têm medo e tudo mais, ficam apavorados. Tem pessoas que dormem, né, aquela sensação, claro que isso não é geral, mas aquele momento em que você está dormindo, aí a pessoa acorda assustada como se estivesse caindo de algum lugar. Algumas vezes é aquela sensação de o espírito que começa a se desprender, e aí o espírito sente aquela assim que se encontra num plano mais alto, e ele fica apavorado e acorda assustado. Porque ele não tem conhecimento para isso, né? Então, é o caso de viagens astrais, de desdobramento, emancipação e tudo. Cada situação traz um nome diferente. Alguns o fazem de uma forma mais consciente, outros
fazem de uma forma espontânea. E essa parte espontânea, para quem não tem conhecimento, acaba gerando depois esse tipo de medo, né? Então a gente viu 2 casos que Kardec fez evocações, e é esse caso que eu contei para vocês do hospital aqui da Fundação Espírita Nosso Lar. E aqui então Kardec, nessa pergunta que a gente estava lendo aqui agora, deixa eu pegar aqui de volta, está aqui. Então nessa pergunta número 2 que a gente comentou agora, está aqui, né? As comunicações escritas ou verbais podem ser também do próprio espírito do médium? E a resposta que os espíritos deram, que a gente já leu: a alma do médium pode se comunicar como qualquer outra. Se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra então as suas qualidades de espírito. Tens a prova na visita das almas de pessoas vivas que se comunicam contigo, muitas vezes sem serem chamadas. Porque é bom saber que entre os espíritos que evocas, há os que estão encarnados na Terra. Nesses casos, eles te falam como espíritos e não como homens, porque o médium não poderia fazer o mesmo. Quer dizer, o espírito do médium, ou seja, o médium, né, no momento em que ele está psicografando, esse espírito se emancipa, toma uma maior consciência daquilo que acontece à sua volta e consegue inclusive acessar lembranças que estão adormecidas na sua memória, e ele começa a psicografar. Principalmente se ele sofre uma influência do espírito, né, com o qual ele estabeleceu contato. Então o espírito, a gente viu, né, no caso dos impressionistas, dos traumáticos, né, que nós falamos dos casos anímicos, né? Então o espírito começa a falar, de repente aquilo desperta em mim um tipo de impressão, e eu começo então a falar junto com o espírito. E aí nesse caso, né, a gente lembra que isso não é saudável para o trabalho em si, porque na verdade a ideia é que o espírito se comunique, não que o médium provoque essa interferência. Aí aquele trabalho de educação, de orientação e tudo mais. Se perguntou durante o sono, né, meu espírito não, fala assim, eu circulo pela casa e faço atividades do dia a dia, né, e quando acordo eu fico na dúvida se levantei ou não. É real e assustador, né? O sonambulismo tem essas situações, né? Quer dizer, no caso, esses desdobramentos tem essa situação. Aliás, o Maurício de Souza, o pai da Mônica, né, da turma da Mônica, ele escreveu uma tirinha, ele escreveu 3 tirinhas que falavam sobre experiências espirituais. Uma era sobre emancipação, a outra era sobre reencarnação, e uma terceira eu não me recordo. E eu cheguei a conversar com ele pelo Twitter, mandei uma mensagem perguntando: poxa, que legal que você escreve essas histórias e tal, e né, o que te motiva a fazer isso, né? Ele falou assim: olha, não é nenhuma experiência pessoal, espiritual, de crença, é porque as pessoas falam sobre isso. E se elas falam sobre isso, eu achei interessante abordar isso também dentro das histórias, né? E aí então, nessa parte de uma dessas tirinhas, tem a Magali, né, a nossa personagem comilona, em que mostra numa certa noite ela estava dormindo, ela levantou, ela como espírito levantou, nesse processo de desdobramento, foi até a geladeira, comeu, voltou e depois acordou, né? Nossa, eu estou com uma fome. Então isso é uma historinha curta, mas fala mais ou menos isso que acontece. Então tem espíritos que fazem isso. E como nós falamos, Araci, no nosso encontro anterior na segunda-feira, eu comentei com vocês que muitos espíritos passam por esse processo de emancipação. Então ele chega assim à noite, aí tem aquele desdobramento, então o espírito se levanta, aí ele senta ao lado da cama e fica parado pensando na vida, nos problemas. Porque dá a impressão de que quando tem emancipação, ele viaja pelas estrelas, ele vai para o inferno, ele vai para a rua, que nada, tem muito espírito que passa, fica sentado igual um zumbi do lado da cama assim. Ele fica pensando, amanhã eu vou ter que levantar, aquela conta que eu vou ter que pagar, o meu carro está vazando óleo. Aí ele fica reclamando, minha esposa, como ela reclama, meu Deus. Depois ele pega, dorme de novo, e quando ele acorda cansado de pensar em tanto problema. Porque não é o espírito, quando ele se levanta, ele não tem consciência do que acontece com ele. Algumas vezes é um espírito que não acredita que isso é possível, é um espírito que tem ali a sua crença, vai contra esse tipo de ideia. Aí ele se levanta por um processo natural e ele fica preso ali. E ele acha que ele está com insônia, porque ele não consegue dormir. Que saco, essa noite toda acordado. E ele está roncando aqui do lado dele, ele não percebeu ainda. Ou algumas vezes, ele, nessa emancipação, ele tem contato com outros espíritos e tal, né? André colocou, né? Sofia faz assim às vezes, né? A gente fala para ela, né? Vai dormir, e aí ela dorme, né? Pois é. Mas nesse caso, se esse caso for de sonambulismo, André, é diferente. O que eu comentei é que o espírito se senta do lado da cama, mas o corpo está dormindo lá atrás.
né? Agora tem criança que, no caso dos jovens, das crianças, dos adolescentes, são muito assim, né? Fala o tempo todo, conversa o tempo todo, porque ele fala, nesse caso, né, como espírito, né, mas nesse estado de sonambulismo. Lá em cima, Zilus colocou, né, o espírito tem condições de nos sufocar, tentar nos matar durante o sono. Ele pode provocar essa impressão, tá, Zilus? Isso acontece assim, muitas pessoas relatam nesses casos de obsessão, principalmente durante a noite, um espírito querendo enforcar e na verdade pode ser crise de ansiedade também que surge naquela hora. Tem uns casos que vocês devem ter ouvido falar ou vocês devem conhecer, em que a pessoa acorda, mas ela não consegue movimentar o corpo. Vocês já devem ter ouvido histórias e mais histórias ou vivido situações assim. Então o indivíduo fica quieto, aí está dormindo e tal, aí de repente ele abre o olho assim devagarzinho e ele fica tentando se mexer e não consegue fazer e coisa e tal. O que é isso tudo, né? Alguns estudos que fizeram, que são bem interessantes e bem conclusivos, mostram que é um processo em que o espírito se emancipa, ou seja, ele se separa do seu corpo, né? Naturalmente de uma forma, não de uma forma completa, porque ele não desencarnou, e depois ele começa a voltar para o corpo. Mas pelo fato do espírito voltar de uma forma muito lenta, que não acontece de uma forma repentina, ele está estabelecendo de novo o domínio sobre ele. Então a consciência desperta, mas o espírito ainda não se assentou devidamente. E aí então você fica, eu não consigo me mexer, não consigo me mexer. Mas é só ficar com calma, faz assim daquela tranquilidade, faz uma prece para poder, aquela prece para poder acalmar os sentimentos e tudo mais, e depois de alguns poucos minutos tudo volta ao normal. Então você imagina assim, né? Ele destaca e depois ele vai voltando devagar. Só que a consciência vem primeiro. E o controle do corpo vem depois. E isso pode acontecer também em processos obsessivos. Muitos relatos são assim, né? Eu não conseguia mexer meu corpo e eu tinha a impressão de que tinha alguém olhando para mim. Alguém falando comigo, era uma sensação de medo, era isso e aquilo, são muitos os relatos. Então tem pessoas que sentem medo por causa dessa experiência, como eu falei para vocês, né? Algumas vezes na emancipação, você sente que você está levantando num lugar muito alto e você acorda assustado como se estivesse caindo. Esse é um caso. Outros casos é quando o espírito acorda, o indivíduo acorda, mas o corpo não se mexe temporariamente. Já é um outro caso também, né? E tem casos em que a pessoa fica rolando na cama, fica mexendo e tudo mais, porque espiritualmente passa por uma experiência muito ruim, de um pesadelo ou mesmo de uma realidade espiritual, e ele começa a manifestar isso fisicamente. É aí então que quem está dormindo próximo, ou os pais, ou os companheiros que estão ali do lado, ficam vendo ele se mexendo na cama, naquela aflição, respirando forte, tentando sair, tentando se mexer, e não consegue. Então, são várias as situações que o espírito vive durante a noite e que acaba refletindo no seu corpo físico. E é por isso que o Chico sempre lembrava, né, que quando a gente dorme, nós nos transformamos num envelope fechado. A prece que a gente faz é um selo que vai dizer para onde que a gente vai. Então por isso que a gente se lembra sempre, né? Vigiar e orar para que a gente tenha uma noite tranquila, porque nós somos espíritos durante a noite também. E muitas vezes as experiências mais intensas acontecem exatamente durante esse momento em que a gente se separa do corpo. Porque durante o dia a dia você está ocupado com seus afazeres, com seus horários e tudo mais, né? Cindizinha lembrou aqui, né? Uma vez aconteceu isso, né? De não conseguir me mexer. E ao mesmo tempo, né? Ouvi uma voz da minha avó, né? Morro de medo em dobro, né? Pois é. Isso é porque é difícil, a gente não está acostumado com isso. São situações que fogem dessa nossa realidade, né? Mas então essa sensação de sufoco, ela pode acontecer de um espírito realmente provocar isso. Ele te pega no pescoço, começa a te apertar e você como espírito não consegue respirar. E isso acontece por quê? Porque a gente está acostumado, né? Imaginando que aquilo que ele faz realmente pode nos machucar. Agora imagina ele, por exemplo, pegando no pescoço de Bezerra de Menezes. Ele vai levantar a sobrancelha e falar assim: o que você quer fazer com isso, meu filho? Você quer me matar? Você não quer que eu respire? Quer dizer, um espírito consciente, lúcido, que tem pleno domínio. Sobretudo, vai achar engraçado um espírito tentar enforcar ele, já que ele não precisa respirar. Agora, para nós, quando a gente vê isso, é fundamental. Isso tem um impacto direto em nós. Porque isso gera muito mais uma impressão do que uma realidade. E a impressão para o espírito reflete no corpo. Porque ele segura teu pescoço e fala: você não vai respirar. E você no corpo, você para de respirar. Porque ele está apertando o seu pescoço. Mas se você relaxar, olhar para a cara dele, começar a rir, respirar normal, pronto, tudo volta ao normal. Mas e para fazer isso nesse momento? E a tranquilidade, a lucidez, a segurança para fazer isso? Não é assim que acontece. Então os espíritos que vêm aqui nos atormentar, eles sabem exatamente até onde eles podem ir. Eles conhecem os nossos medos, os nossos desconhecimentos e tudo mais, né?
Rapidinho, já deixo aqui embaixo. Fernanda colocou, né, aqui tem um rapaz, né, lá na Suíça, que é formado em medicina, tem quase 30 anos. Ele toma remédios para dormir, pois tem trauma de dormir, né? Ele se via sempre saindo do corpo e subindo o teto afora, né? Seu medo era tão grande que passou a não dormir e procurou um psiquiatra, né? Tentamos conversar a respeito, mas ele não é receptivo. Fazer o quê, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem pessoas que têm a mediunidade ou esse fator anímico, ele é tão natural na pessoa, mas ela não aceita. E isso acontece. É o que acontece, Fernando, em pessoas de outras religiões aqui no Brasil, principalmente os evangélicos, que são muito mais radicais com essa questão, quando são médiums videntes. Você está na igreja, você está em casa vendo o morto e tudo mais, e você fica, pastor, eu estou vendo coisa, é o diabo que está me influenciando, eu quero passar por isso. Aí passa por uma sessão de descarrego e faz isso, faz aquilo, e ele é um médium absolutamente natural. Bastava apenas que ele fosse orientado para que ele lidasse com isso com tranquilidade. Né? Beleza, Cinzinha, obrigado. Araci colocou também, isso acontece também quando há obsessores na minha casa ou com familiares, né? Eles aparecem como visitas e eu os recebo com medo, né? Também, nesse caso, a gente sempre tem que selecionar quem vai participar da nossa relação, né? A Lívia colocou, já tive a sensação de enforcamento acordada mesmo, acontece, né? Inclusive tem alguns casos, a gente não vai generalizar isso, de pessoas que sofrem crises epiléticas sem serem epiléticos. Exatamente porque os espíritos despejam uma carga energética na mente dessas pessoas e por elas serem sensíveis, elas acabam entrando meio que em curto. Então não são todos os casos, naturalmente, né? São raras as situações. Então tem pessoas que se sentem sufocar, tem pessoas que passam por essas convulsões, tem pessoas que desenvolvem outras síndromes, tudo por causa de processos obsessivos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto mais para frente, tem um capítulo que trata das obsessões. Tá? Deixa eu ver aqui. A Ziluz colocou, isso acontece muito com meu irmão, né? Ele é pastor protestante e acha que é o inimigo, né, que faz isso com ele. Pois é, né? Cada um interpreta de uma forma particular. A Miriam colocou, eu recebi a orientação do céu, de Dr. Herman, né, quando eu era adolescente ainda, que é uma lembrança, né, desse momento de saída e retorno, né, também isso também passa por esses traumas que a gente vai guardando. Deixa eu ver aqui embaixo, a Paula colocou, os espíritos podem tomar a forma de pessoas queridas encarnadas para colocarem a gente em situações constrangedoras, isso em sonho. Olha, isso é possível de acontecer, Paula, mas é raro, tá? E isso só acontece naturalmente quando é uma experiência que para nós é necessária. Porque os nossos protetores espirituais, como a gente bem sabe, inclusive aqui os próprios espíritos falaram sobre isso quando nós estudamos o livro Obras Póstumas ontem, sobre a questão da aparência dos espíritos, eles tomam determinada aparência e se manifestam para algumas pessoas apenas se houver permissão para isso. Exatamente para impedir que os espíritos interajam conosco de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, a ponto de comprometer a nossa encarnação. Por isso, se essa experiência espiritual acontece, é muito mais por uma questão de afinidade do que por permissão. Já que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, então a gente abre as nossas portas mentais para todo tipo de influência. Então, se a gente percebe que essa é uma situação constrangedora, que já aconteceu uma vez, é hora da gente começar então a tomar providências, né, para fortalecer mais os nossos valores, manter o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio mental, emocional, né? Tentar estabelecer uma relação saudável com o mundo espiritual também. Então, tudo é uma questão de vivência. Para a gente poder conhecer o lado bom, para nós que somos encarnados ainda num planeta como esse, muitas vezes a gente tem que passar primeiro pela dificuldade. Para você sofrer uma experiência dolorosa, para despertar a necessidade de mudança. Lembra aquela experiência, ou a gente vai pelo amor ou pela dor? Esses tipos de situações que a gente vive das nossas experiências espirituais, muitas vezes chegam de uma forma dolorosa para despertar em nós a iniciativa de começar a tomar atitudes para retomar o nosso equilíbrio. Né? Deixa eu ver aqui, a Vana coloca, né, eu começo a orar no sonho mesmo, e aí as coisas resolvem. Né? No meu caso, Vana, quando eu passo assim por situação difícil, eu já me peguei assim entoando alguns mantras, né, como o Pai Nosso, durante o sono, e eu acordei. Então eu vi aquela situação assim que estava aquele pesadelo, aquela coisa ruim, então eu ficava assim, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu. Então, de repente eu acordava. Então não sei se o mantra me protegeu ou me acordou, mas que resolveu, resolveu. Né? Então isso é que importa. O que vale é o resultado, né? Então já está de bom tamanho.
Aqui para nós, então, nesse caso, como a gente comentou, os espíritos, então, que os médiums podendo interferir na nossa comunicação. Vamos para a próxima questão, 2A. Né? Lembrando, né, pessoal, que hoje é dia 19, na semana que vem, na próxima quinta-feira, nós temos o nosso tema livre. Então, se por acaso vocês tiverem perguntas para fazer, a gente vai dedicar o nosso estudo exclusivamente para esse tipo de contato, de perguntas. Né? 2A. Essa explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações são do espírito do médium e não de outro espírito. Porque aqui nesse caso, só para a gente lembrar, assim como hoje, se nós pegarmos, por exemplo, o nosso querido Padre Quevedo, que é ali um estudioso da parapsicologia, ele sempre afirma que nos casos em que um médium psicografa ou faz um trabalho de psicofonia, psicofona fica feio, né? Então ele faz ali a psicofonia, muitas vezes ele fala por aquilo que ele mesmo tem na sua mente, como uma pessoa que está hipnotizada faz, ou então ele percebe pensamentos de pessoas que estão próximas. Então ele tem os dois casos que é a justificativa, mas jamais imaginar que um espírito possa se comunicar. Então esse é um sistema, né, como é aquele conjunto de ideias que tentam justificar alguma coisa. Esse é um sistema que a parapsicologia adota, falando que não existe nada de espírito, tudo que acontece é na mente da pessoa, na mente do paranormal. Como naquela época também era assim. Algumas pessoas também viviam essa experiência, principalmente dentro do magnetismo, né? Então, dentro do magnetismo, que fala que nesse momento em que você passa por esse processo de influência magnética, você começa então a falar, na verdade, aquilo que se encontra dentro do seu inconsciente. E nesse caso, dentro do inconsciente, você começa a falar por você mesmo. Então, naquela época, era o que se justificava também. E como Kardec viu que o animismo realmente é um fato, ele perguntava assim, mas essa justificativa não seria então mais munição para aqueles que afirmam que não existe mediunidade, não existe comunicação espiritual, mas que tudo é da cabeça do próprio indivíduo? É que os espíritos respondem então para nós, eles dizem assim: pela natureza das comunicações. Quer dizer, como é que nós podemos, ou melhor, isso não seria confirmar a opinião deles? Eles só estão errados por entenderem que tudo é assim. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si, mas isso não é razão para que outros espíritos não pudessem agir também por seu intermédio. Então sim, o fenômeno anímico é real, mas ele não é genérico, ele não podemos generalizar afirmando que é tudo assim. Né? Tiene colocou: hoje eu ouvi, né, meu filho faleceu, era uma voz não minha. E foi confirmado, Tiene, por acaso, se está tudo bem, aconteceu alguma coisa diferente? Ou foi apenas uma voz que você ouviu que... Como é que você descreve essa experiência que você teve? Entendi. Uma ideia que você acabou captando, alguma coisa assim, né? Algum espírito falou e você percebeu que comentou. Então não dá pra gente definir, né? Então felizmente não aconteceu nada de ruim, né? Porque muitas vezes nós temos muitas mães, muitos pais que ouvem essas mensagens e acabam gerando depois um medo, uma preocupação muito maior sem necessidade, né? Então também temos situações assim. A próxima questão aqui para a gente poder fechar: como distinguir se o espírito que responde é o médium ou se é outro espírito? Aqui a gente já leu lá na Revista Espírita de 58, quando Kardec colocou, né, basta você analisar o conteúdo da informação que você vai saber exatamente o que é. Se por acaso aquele conteúdo foge do conhecimento, do domínio das pessoas que estão participando do trabalho, significa que não é informação ali presente. Se é algo que está ali presente no dia a dia das pessoas, o modo de falar, informações que todos conhecem e tudo mais, aí então pode-se considerar um fenômeno anímico. Então aqui, pela natureza das comunicações é o que se pode distinguir. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. É sobretudo no estado sonambúlico ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, pois então se acha mais livre. No estado normal é mais difícil. Há resposta, aliás, que não lhe podem ser atribuídas.
há respostas, né, que não lhe podem ser atribuídas. Por isso é que te digo para observar e estudar. Então, para todos aqueles que trabalham com reuniões mediúnicas, que estudam a mediunidade, é um trabalho longo, é um trabalho paciente, é um trabalho detalhista, metódico, que a gente tem que observar várias comunicações, várias situações em que aquele médium se manifesta, para poder saber exatamente para poder conhecê-lo e também para que ele possa se conhecer. Essa ideia que a gente tem de imediato falar, não, isso eu já sei porque eu já sei como é que é. Não se preocupa. Isso aí acaba sendo um erro. Porque como qualquer tipo de pesquisa, demanda tempo. A gente tem que fazer experimentações. Tem que trazer propostas, né? Por exemplo, para saber exatamente se aquilo que pertence a nós ou não, se aquilo que nós estamos ouvindo, estudando, pertence a nós ou não, é só a gente fazer perguntas sobre temas que fogem do nosso conhecimento. E esperar uma resposta que venha do mundo espiritual. Pode ser uma resposta equivocada, pode ser uma resposta correta, mas o importante é que o assunto é completamente fora da nossa realidade. A gente vai conseguir então definir, né, através desses experimentos, definir se aqueles pensamentos pertencem ou não às pessoas participantes do trabalho. Observação de Kardec. Quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o de que ela apenas faz eco. Acontece o mesmo com os médiuns. O Kardec quis dizer assim, naqueles discursos que a gente ouve, de repente você escreve alguma coisa, quando você conversa com alguém, dá para ver claramente, do modo como ela se expressa, do conteúdo intelectual que ela tem, o que exatamente ela fala dela ou se ela está repetindo alguma coisa de alguém. A gente vê muito isso em redes sociais, né? A pessoa posta uma mensagem, de repente você para e fala assim, de onde ela tirou isso? Porque ela não conseguiria escrever esse tipo de coisa. Então esse tipo de situação acontece também no mundo espiritual. Só que para isso a gente tem que conhecer o espírito que se manifesta, quem é exatamente o médium, qual é o grau de instrução que ele tem, a área de conhecimento dele, para que a gente possa fazer a devida identificação. Então não adianta a gente querer se aventurar em opiniões precoces, em conclusões prematuras, que a gente sempre vai cair no equívoco. A mediunidade depende de um trabalho profundo, demorado, cuidadoso, para a gente poder chegar a uma conclusão. Meus amigos, a gente para por aqui. O item número 4 é o que a gente vai entrar na nossa próxima reunião. E na segunda-feira que vem a gente volta, a gente retoma esse nosso assunto. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vão guardando aí para a semana que vem, para a nossa próxima reunião, lá na quinta-feira que vem, que vai ser o nosso tema livre. E aí então a gente coloca, né, traz, e quem tiver essas experiências bacanas assim para contar, pode colocar na área de texto que vai ser muito bem-vinda, né, para a gente poder analisar, conhecer um pouquinho mais, né, para vermos que a mediunidade não é algo que apenas se encontra dentro dos livros, mas a mediunidade é uma experiência que todo mundo pode vivenciar, desde que não seja um médium tijolo como eu, é claro, né, porque eu vivo de experiências dos outros, né, esse é um problema que eu vivo, né, mas tudo bem. Como eu tenho um monte de amigos médiums, eles vão me contando, eu vou depois repassando para vocês. Não tem problema. Muito bem, eu vou passar então para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer um encerramento para nós. E depois a gente volta. Né? Fernanda, você pode subir agora? Pois é, Lívia, fazer o quê, né? Cada um